coisa? Desculpa aí que eu me atrasei um pouco. Mas, além de tudo, meu computador está meio complicado. Daí eu tentei dar aula pelo celular, mas o celular não grava, né? Tá bom? Mas agora já deu tudo certo. Desculpa o atraso aí. Já deu tudo certo. Eu pensei que vocês iam estar num evento de letras. Não? Hã? Não, prof, na Boa verdade noite, prof. nem Oi? sabia. Vamos de aula mesmo. É, que bom. N- Bom, não nos convidaram. eu não acredito. Mas que coisa chata. Vocês não foram convidados? Que sacanagem, hein? Isso foi muita sacanagem. Bom, pessoal, sobre a apresentação da última aula, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Sobre os planos de aula, vocês ainda têm alguma sugestão? Vocês estão me ouvindo? Ih, será que eu estou caindo? Não. Sim, estamos te ouvindo. Eu não tenho nenhuma sugestão assim. O que vocês acharam daquela dinâmica? Foi boa, foi interessante a É. apresentação de trabalho, né? Bem diversificada, assim, o plano de aula, né? Uhum. Eu achei muito rico, assim, prof. A gente aprende muito, né? Mas eu creio que essa parte, assim, do plano de aula, assim, eu acho que é mais talvez eu acho que é mais na prática, assim, sei lá. De repente eu esteja errado, mas acho que daí a gente vai ter um domínio maior, assim, penso eu. Vocês darem aula, né? Sim, sim. Porque assim, eu estava aqui pensando com os meus botões, né, pessoal? Se nós conseguíssemos uma escola para vocês darem aula, nem que fosse online, né? Eu acho muito interessante, dá para a gente pensar num projeto, né? Alguma aula que dá para ser aplicada aí na escola, nesse modelo online. Mas como que funcionaria isso? Pois é, que eu estou pensando aqui. Por exemplo, se fosse para vocês fazerem um trabalho com o primeiro período, por exemplo, de psicologia, trabalhar técnicas de estudo, como estudar, como escrever um texto, como pesquisar, o que vocês acham? Seria muito bom, mas eu penso assim que se a gente conseguisse estar numa sala de aula física, a experiência ia ser muito mais rica. Penso eu, não sei. Né? Pois é, só que nós tínhamos que pensar. Eu queria que vocês pensassem, porque assim, ó, nós vamos ter que fazer as práticas, tá? E daí nós vamos ter assim, uma sexta-feira vocês vão ter aula comigo, só que a partir de agora vai ser nesse horário. Quando eu puder mais cedo, eu vou avisar, é que eu estou com um problema pessoal, eu já conversei com o Denis. E uma sexta vocês vão ter uma prática. Então, uma sexta vocês terão aula comigo, uma live, tá? Na outra sexta, vocês terão eu vou deixar uma aula gravada. Você trabalha o dia todo, Suzete? Não, mas eu estava pensando em nós fazermos alguma prática, ou com o ensino médio, mas ser à noite, fazer online mesmo. Acho interessante até esse trabalho junto à galera de psicologia, né? Pensar educação e psicologia, como que a gente se relaciona, né? Então assim, ó, eu gostaria que vocês pensassem assim. Se nós pensarmos em alguma prática para o segundo semestre, ou pensem comigo,
Ou nós fazermos um seminário. Porque assim, ó, presencialmente, eu vou ver esse final de semana com algumas escolas. Se vocês tiverem contatos de escola, alguma coisa. Porque o que pode ser feito também, pessoal? Um trabalho com a EJA, Educação de Jovens e Adultos também. Entendeu? Se fosse para vocês fazerem um trabalho com os estudantes de psicologia, de primeiro período, vocês têm aula na quinta-feira à noite? Sim. Temos, prof. Sim. Até que horas? 9 horas no máximo. Se fosse para vocês fazerem um trabalho com os estudantes de psicologia depois das 9, 30 minutos, por exemplo. Trabalhar das 9h30 às 10 horas da noite. Alguma coisa assim sobre técnica de estudo, sobre... O que vocês pensam? Porque os primeiros períodos, eles têm muita dificuldade de fazer pesquisa, de estudar. São ideias, né? São alternativas que eu estou tentando buscar. O que vocês pensam? Não precisa decidir agora. A prof quer dizer uma troca, é isso? É. Porque os primeiros períodos de psicologia, tem algumas pessoas mais adultas e tal, mas a maioria saíram do ensino médio agora, eles têm 16, eu tenho aluno com 16 anos, gente. Ou trabalhar, por exemplo, dentro da história, vocês podiam fazer alguma coisa da história, pense. Daí eu fazia um seminário, eu dava um certificado para vocês, para eles, entendeu? Seria interessante, né? Trabalhar técnicas de estudo, fichamento, leitura de texto, porque são coisas que eles vão fazer bastante, né? E são coisas que a gente já tem uma prática aí. Vocês já têm. Bastante, porque na licenciatura é trabalhado, né? Os professores trabalham bastante isso com vocês. O que vocês pensam sobre isso? Prof, eu particularmente acho bem bacana mesmo. Se a gente organizar certinho, eu acho que daria super certo. Outra coisa, alguma coisa sobre o incentivo à leitura. Porque nós temos encontrado, pessoal, muita dificuldade no processo da importância da leitura, da interpretação, da síntese, do mapeamento. Daí isso seria feito para a turma de quinta-feira. Tem uma turma de manhã e tem uma turma à noite. Aí, por exemplo, eu estipularia lá 30 minutos da minha aula. Aí eu daria um certificado para eles e para vocês. Eu posso emitir dentro do projeto. Então, pensem, não precisam decidir hoje. O que vocês acham? Pode dar, é interessante, né? Dá para tentar. Porque como a gente já tem algumas coisas que a gente já fez, né, durante o curso, né? Se a gente fizesse uma apresentação, tipo o grupo de história pegasse e já fizesse uma apresentação, sabe, em slide, por exemplo, apresentando formatos de como fazer um fechamento mesmo, como que pode fazer a leitura, entre outros, né? Como se fosse uma apresentação, já tudo prontinho, né? Ou também em forma de um debate mesmo, né? Cada um vai trazendo o que pode contribuir e a gente vai fazendo uma troca, como uma roda de conversa também. Exatamente. Então, assim, eu quero que vocês pensem, daqui a 15 dias nós vamos voltar a conversar sobre isso.
E eu vou ver com os colégios de ensino médio se nós conseguimos fazer algum trabalho, tá? Porque assim, ó, eu fiquei tão motivada com a apresentação de vocês, né? Eu achei assim que vocês se dedicaram tanto, todo mundo, cada um no seu potencial, o pessoal da pedagogia, o pessoal da história, o pessoal de letras. Então eu achei assim tão bacana, sabe? E eu penso assim que vocês têm tanto potencial e que vocês poderiam estar passando esse conhecimento de vocês para outras pessoas. E a gente percebe o quê? Nós temos muita dificuldade com os primeiros períodos, principalmente em cursos densos, como a psicologia, ela é um curso denso, você tem que ler muito, estudar muito. E uma coisa que até, né, que ajuda muito na interpretação dos textos é justamente conhecer o contexto histórico da época, conhecer todo o que estava acontecendo, e é uma coisa que a gente que é de história olha assim para outras áreas e vê que muitas áreas ainda pecam nessa questão, ainda encontram muitas dificuldades. Então a gente já tem ali as obras, já tem os autores, né, já tem uma ideia geral, então eu acho que ajuda também, né? Eu penso que vocês como grupo, tanto o pessoal de pedagogia, o pessoal de história e de letras, vocês poderiam fazer um trabalho excelente. Cada um na sua área de atuação, Juntar. né? Uhum. E juntar. Nós fazemos um projeto só, fazer uma junção, e podia aplicar para o curso de psicologia, para o ensino médio. Uhum. Eu tenho umas colegas que elas têm colégio particular, que de repente elas poderiam abrir. Se não der para ser presencialmente, nós fizemos no Meet. Uhum. Dá até para identificar uma necessidade de alguma escola, né? E a gente pensar no projeto para isso. Então, pensem, as alunas de psicologia, elas foram visitar umas escolas, mas elas só foram lá fazer uma entrevista com a diretora. Pensem sobre isso. E que a história, ela aborda vários campos, né? Filosofia, geografia, matemática, ela tem vários campos que dá para trabalhar, né, prof? Uhum. Então, a Suzete tem aqui, né, Suzete? A Suzete trabalha. Quer falar, Suzete? Fale. Oi, então, eu trabalho numa escola de educação infantil ao Fundamental 1. Se tiver interesse, daí eu posso falar lá, ver com a proprietária da escola, e ela aceitaria, mas aí teria que ser dia de semana, horário comercial. E nós não temos alunos online lá, são todos presenciais. Não tem, tá presencial total, não tem nenhum aluno online. Que idade que eles têm, Suzete? É da educação infantil, 1 ano e 7 meses, a Fundamental 1 até o 4º ano. Então, também, se eles aceitarem, se alguém de vocês tiver alguma disponibilidade de fazer alguma prática, excelente também. Então, pensem, tá? Bom, pessoal, o que eu pensei em relação à aula passada? O que eu coloquei lá no AVA? Eu coloquei coisas sobre o plano de aula. E para a próxima aula, eu gravei já uma aula para vocês sobre a questão das técnicas, das estratégias. Então, eu vou trabalhar um pouco hoje também. Eu achei importante eu retomar o plano de aula com vocês. Não que alguém fez o plano de aula errado, não é isso. Não entendam isso. O que eu vejo? Eu vejo que o plano de ensino,
ou percurso de aprendizagem, é muito importante que nós tenhamos isso incorporado. Que nós, professores, não tenhamos dúvida quando nós vamos fazer o quê? Um plano de ensino, um plano de aula. Ok? Então, é o nosso carro-chefe. Nós temos que pensar qual é a nossa intenção. Um plano de ensino, ele tem que ter o quê? Uma intenção. A intencionalidade. Tá? A intencionalidade. Deixa eu só abrir aqui. Tutoria, deixa eu achar. Prática. Bom, sobre as aulas anteriores, vocês não têm dúvida, né? Nós discutimos lá a avaliação. Alguém ficou com alguma dúvida no conteúdo anterior? Não. Nós discutimos mais avaliação, né? Então, vamos abrir aqui o slide. O que ele está fazendo aqui? Opa, deu. Então, a importância do planejamento, né? A importância do planejamento. Então, aqui, para que planejar? Eu quero que vocês pensem e me digam, né? Por que nós planejamos? Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês dessa importância. Então, oi? Eu acredito que nós, né, sempre estamos, de alguma forma, planejando o que vai acontecer. A gente cria isso na nossa mente para traçar um caminho, né, saber aonde que nós queremos chegar. Mais ou menos isso. Que mais? Eu acredito que o planejamento também, ele vai fazer com que você consiga atingir o objetivo de uma forma mais organizada, né? Sem que você pule alguma etapa, e até o planejamento é importante porque quando você planeja algo, ali surgem novas ideias também para complementar, né? Até mesmo para... Pode falando, eu estou procurando um negócio aqui. Pode falar. Até mesmo para você refletir sobre aonde você quer chegar, qual é o seu público-alvo, né? Definir o objetivo que você quer alcançar, através do planejamento. Quem mais? Vamos lá. Muito bem. Eu acho que, assim, eu hoje vejo que não tem como dar aula, ser professor sem planejamento. É impossível, assim. Não dá para simplesmente eu, num dia, chegar lá e falar, vou para a aula, sem antes planejar. É impossível. Bem isso. Apesar que tem o conteúdo programático, né, prof? A gente não pode fugir do conteúdo, né? Tem que fazer esse planejamento em cima do conteúdo. Né? Exatamente, né? Na BNCC nova, nós temos os conteúdos que antes eram chamados, dentro dos parâmetros curriculares, os conteúdos transversais, hoje nós chamamos de contemporâneos. Então, assim, às vezes você tem uma brecha, às vezes dá para você trabalhar outras coisas, dá um tempinho. Por exemplo, o plano de ensino eu não tinha colocado lá na ementa,
Mas, devido às aulas que vocês apresentaram, e de pensar nessa prática de nós tentarmos planejar para praticar isso com estudantes, eu pensei assim, eu vou estar trazendo essa discussão do plano de ensino novamente, porque é o nosso carro-chefe. E nós planejamos o tempo inteiro. Você tem um cronograma, você tem atividades. Eu, por exemplo, eu não consigo ir dar aula sem planejar. Inclusive, eu tenho até uma agenda. É isso que eu ia pegar, né? O planejamento também nos dá... Peraí, alguém escreveu aqui. O planejamento também nos dá um direcionamento. Assim como os meninos falaram, eles nos permitem organizar as ideias, os objetivos gerais, né? Eu tenho aqui, todas as aulas, mesmo eu tendo lá no AVA, né? Eu tenho aqui, eu tenho uma agenda, o que eu ia trabalhar hoje com vocês, o que eu vou trabalhar semana que vem. Então, nós precisamos, o planejamento, ele tem o quê? Uma intencionalidade. Por que ele tem uma intencionalidade? Porque nem sempre o que nós planejamos acontece. Aí nós temos aqui a LDB, os PCNs, que hoje eles não são obsoletos, mas eles podem ser utilizados ainda, as leis de diretrizes, o currículo base, o projeto pedagógico que eu tenho que seguir, o planejamento, Então, aqui, ó, a Crisa, que eu também tenho essa mania de anotar tudo na minha agenda. Claro, cada um tem um jeito de organizar a sua rotina, exatamente. Como nós temos que salvar tudo em Drive hoje, porque o Estado controla, lá onde eu trabalho, eu tenho no caderno, eu tenho no meu computador e eu tenho no meu Drive. Então, eu tenho em todos esses lugares. E aconteceu, sumiu um monte de coisa em Drive de professoras. E elas não tinham salvo em lugar nenhum. Porque o plano de aula, ele é uma garantia. Se alguém te denunciar, eu já fui denunciada. Há muitos anos atrás, numa escola que eu trabalhava. A mãe chegou lá e falou assim, por que você só passa filme para minha filha? Eu nunca passei filme. Não era eu. Mas eu não ia denunciar minha colega. Daí a diretora foi lá, mostrou meu caderno, mostrou o diário. Então, é uma forma de você se preservar enquanto professor, enquanto você garante que você realmente planejou, você ministrou a sua aula. Bom, nós temos aqui o quê? Um meio para quê? Programar o quê? Ações docentes. O momento de pesquisa, de reflexão, de intimidade ligado o quê? A avaliação. Então, eu vou avaliar o quê? Por que às vezes o estudante fica revoltado com a avaliação? Porque o professor pergunta uma coisa que ele não deu. Não foi na Uniandrade, numa outra instituição que às vezes eu trabalho, eu fui fazer esse bate-papo inicial, como que iam ser as nossas aulas, o que eles esperavam da aula, o que eles esperavam da professora. Daí um senhor já, sabe? Ele olhou para mim e disse, professora, eu só espero uma coisa da senhora. Eu falei, o quê? Que a senhora pergunte na prova exatamente aquilo que a senhora dê na aula. Eu falei, por quê? Daí ele revoltado, sabe? Revoltado.
Então, nós temos que amarrar, né? Amarrar desde o tema, o objetivo, os conteúdos, a avaliação. A avaliação. Pensar nisso. Aqui, qual é o papel do planejamento? A racionalização, a organização, a coordenação, a ação do docente. O que é a racionalização? Me ajudem. O que é racionalização? O que vocês acham? É dar um sentido para as coisas? Exatamente. Você vai dar o quê? Um sentido para as coisas. Que mais? Alguém achou mais alguma coisa? O que é racionalização? É eu dar um sentido, é eu trabalhar o que? A questão concreta. Eu trabalhar a questão concreta. Materializar aquele conteúdo, aquilo que é pertinente à organização. Então, uma aula ela tem que ter um começo, meio e fim. Tem professor que não dá isso. Você tem que trabalhar retomar o conteúdo da última aula, dizer, olha, o que você vai trabalhar na próxima, essa coordenação, essa ação do docente, essa articulação, a problemática dentro do contexto social, os elementos de uma proposta, de uma ação pedagógica. Então, eu tenho que ter aqui o quê? As aptidões, as competências, as habilidades, que isso vocês já devem ter trabalhado bastante com os demais professores, a produção do conhecimento, a avaliação, o procedimento, a metodologia, os recursos. E muitas vezes nós temos que mudar os recursos. Por quê? Porque aquele estudante não aprende. E aqui um roteiro, que a maioria utilizou, o roteiro, que é o quê? O tema, o objetivo geral. Há uma coisa que eu acho que eu falei para vocês. Muita gente, objetivo geral é um só, objetivos específicos é mais do que um. Aonde que eu vou amarrar os objetivos específicos? Eu vou amarrar os objetivos específicos, tá? Eu vou amarrar os objetivos específicos em relação à metodologia. As minhas ações, os conteúdos, a avaliação, o cronograma, as referências. Teve gente ali que trabalhou o plano para o ano inteiro, né? Deram uma aula ali para o ano inteiro. Bom, pessoal, nós temos aqui o que? O tema, a escolha dos temas, seguindo o quê? Os critérios, a realidade do aluno, as possibilidades, a faixa etária, a questão do tempo, de fonte. Eu estou com um problema, na faculdade mesmo, Tem uma turma que eu estou dando aula, eles não estão entendendo. Então, eu já mudei a estratégia, eles estão com dificuldade no conteúdo. Pois é, eu passei por isso no início da graduação, lá no segundo semestre, a gente pegou uma matéria bem teórica mesmo, assim,
E foi assustador, sabe, prof? Porque os temas, deu para ver que no planejamento do professor, eu acho assim que ele colocou as expectativas lá em cima sobre os alunos, sabe? Daquilo que se esperava. Eu achei muito complexo, assim. Tanto que teve muitas dificuldades nessa disciplina, não só com um aluno, mas com todos. Daí o que o professor fez? Ele fez exatamente isso que a prof disse, de mudar a estratégia, mudar a forma que ensina. Mas a questão que pegava mais era a didática do professor. Eu acho que se trouxesse uma outra didática, seria melhor. Eu estou achando, eu ainda não fiz análise, não são muitos alunos, de 56 alunos, parece que tem 6 alunos que não estão conseguindo entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar um horário com esses alunos. Entendeu? Para ver, porque como é uma disciplina, sabe? Então, eu vou marcar um horário com esses 6 alunos e ver o que está faltando para eles. Porque você tem que se preocupar. São só 6 alunos, mas são 6 alunos. Que às vezes, sabe, Wesley, pessoal, eles têm tanto sonho de entrar num curso e daí se desmotivam. Então tem que ver o que está acontecendo. Olha só, eu tenho uma técnica que eu acho um absurdo. Eu não gosto de aplicar, só que eu até estou pensando em aplicar com essa turma. Em aplicar com essa turma. Por exemplo, eu já tive uma turma assim, que eles gostavam que quando eu terminasse, por exemplo, eu terminava aqui esse conteúdo, eu passava um questionário e perguntasse exatamente assim, o que é plano de aula? O que é avaliação? Eu não gosto disso, eu gosto de fazer o quê? Questões reflexivas, questões mais amplas, levar o aluno a pensar, a refletir, mas eu já estou achando que com essa turma eu vou ter que trabalhar um pouco assim. Sabe? Definições de conceitos. Porque às vezes você chega, você quer levar aquela turma para pensar. Eu já trabalhei com turmas, por exemplo, que eles queriam dinâmica de grupo toda aula. Eu já trabalhei com turmas que, se eu chegasse com dinâmica de grupo, me matavam. Professora, Deus o livre. Quem quer falar, pode falar. E é interessante. Pode falar, Brão. Eu estava pensando aqui o que aconteceu comigo, né? Lá no início da graduação. Não estava entendendo nada. Aí o professor falou, olha, vocês não... eu também aconteceu isso comigo, né? Ele foi bem humilde nessa parte. Falou, olha, isso aconteceu comigo, não se assuste. O segredo é a leitura. Leia uma vez, não entendeu? Leia novamente. Não entendeu? Leia 3, leia 10 vezes, até entender. O segredo é a leitura para você entender. E realmente, ele estava com razão. O segredo era ler o conteúdo até você ter um entendimento. É bem isso, foi isso que eu falei com essa turma. Eu falei, olha, vocês têm que reassistir as aulas, ler os artigos. Eu sempre coloco vídeos, né? Vocês percebem que eu sempre coloco um videozinho sobre aquele assunto. Isso, Oi? Isso que a prof disse, de trazer os conceitos básicos, faz muito sentido. Porque às vezes tem coisas que é só da área mesmo. Até quando eu tenho um pezinho aí na psicologia, nessa parte de educação, e eu encontro assim bastante conceito que é da psicologia mesmo, tem que estudar, por exemplo, processos cognitivos, né? Funções cognitivas superiores, daí tem as básicas, daí também tem as executivas, né? Bem isso. Então, daí tem vários termos que vai trazendo, que os autores trazem, que é muito, assim, é difícil, tem que esclarecer o que é aquilo. Então, é meio que um dicionário, digamos assim, né? Sim, por exemplo, para você estudar psicanálise, você tem que comprar um dicionário. Isso, um dicionário de psicologia, né?
Ó, a mesma coisa, vocês já leram os livros de Paulo Freire? Ai, já. Nossa, Você, é difícil. Ele traz algumas palavras assim que, olha, esse é dele. é dele, ele que cria, né? Aquele livro Pedagogia do Oprimido, tá, quando eu adentrei na faculdade em pedagogia, foi o primeiro livro que pediram para eu ler. Eu tinha 16 anos, gente, eu chorei. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe tadinha, né? Eu Pois falei, é. mãe, eu não entendo nada. Até hoje, eu só entendi uma coisa da pedagogia do oprimido, que existe o opressor e o oprimido, e que nós vivemos nessa relação. É que nem aquele pedagogia da autonomia. Aquele da lá eu tive que procurar vídeo no YouTube assim para entender, porque lendo foi difícil. Bem isso. O sonho do oprimido é ser o opressor. É bem Bem louco isso. Né? E eu fui ler um pouco das curiosidades da vida de Paulo Freire. Por que ele foi trabalhar como alfabetizador? Porque ele era formado em direito. E naquela época, quem era formado em direito era considerado uma pessoa letrada, porque não tinha pessoas formadas em letras, né? Então é muito interessante essa trajetória dele. Bom, objetivo geral, os objetivos específicos. Então, o geral é o quê? Ela vai expressar o quê aqui? Os princípios, o ensino, a matéria, a visão, a sociedade. Aqui eu vou ter o quê? Os objetivos específicos. A compreensão, as relações, o conteúdo aqui, o conjunto de conhecimentos, habilidades, valorativos, atitudes. Então, os conteúdos, geralmente, nós já temos lá o roteiro, mas tudo vai depender de como que o professor vai trabalhar. O que é a metodologia? É como fazer, o objetivo, o conteúdo, os específicos, a avaliação, como que eu vou avaliar, averiguar, aqui o cronograma, as referências, e aqui um quadrinho, eu tenho que aqui, o planejamento, temas, estratégias, o tempo, o ensino, a ação, a aprendizagem, o foco nessa ação pedagógica e a relação pedagógica. Alguém quer perguntar? Pode perguntar, Cris. Fale, Cris. Não, prof. Na verdade, eu só queria compartilhar uma coisa quando você disse que vai ter que trabalhar com essa questão de aula mais conceitual, sabe? Isso. Eu lembro que quando eu entrei na universidade fazendo história já, eu entrei um semestre depois dos meninos, né? Do Wesley, do Abraão e do Lucas. Entrou muito mais gente, só que eu fui a única que ficou, né? Eu sou a única do quinto período. E eu lembro que quem dava história medieval pra gente era a Liliane. E a Liliane, ela é um amor, ela é muito querida, ela é muito legal. Ela tem uma didática muito bacana também. Só que quando eu entrei na sala, que a gente começou a trabalhar, né, o conteúdo em si antes, na segunda e na terça, eu lembro que eu tinha tido didática e depois psicologia e educação com a professora Ana. Eu lembro que ela não veio falando a Idade Média foi. Ela já trouxe um monte de questionamentos, né? Por que foi a Idade das Trevas, né? E começou a perguntar assim, e eu senti falta dos conceitos, né? Porque era uma coisa que eu estava entrando em contato de volta, né? Então eu tive que correr atrás de pegar essa basezinha para poder partir do que ela estava falando, entende? Porque foi muito complicado. A professora Liliane, ela é muito profunda, né? Sim, nossa, ela é um amor, assim, é Ela é maravilhoso um ter aula beijo. com ela. E na área dela, ela é muito profunda.
Sim, e Então, é bem foi bem isso. difícil. É igual a matemática base. Tem muita gente que vai para a faculdade e precisa fazer matemática, daí não tem a base, a matemática base. Bem isso. Então, aqui a ética, né? Nós precisamos trabalhar com ética, com a exigência essencial aqui. E aqui as referências, eu trouxe Libânio e Martins. Vamos ver se dá para passar o outro. Prof, Oi, uma pode perguntar. pergunta. Como que a gente administra o tempo de uma aula, assim? Dado que tudo é muito planejado antes, né? Então, não sabe como que vai acontecer mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho que cuidar, vocês já perceberam, né? Porque eu fico. É uma época lá na Uniandrade, era eu que apagava a luz. Eu e o guarda. Uma vez o guarda, fechando a faculdade, eu estava lá ainda com os alunos, eram 11 horas da noite. Nossa. Eu e os alunos. Então, veja bem uma coisa. Por exemplo, os slides, como eu gravo, é bem pertinente essa tua pergunta. É bem pertinente essa tua pergunta, porque assim, ó, os slides, você tem que calcular quanto tempo que você gasta para um slide. De repente, você fica 3 minutos, 4 minutos. Mas se algum estudante fizer alguma pergunta, alguma interferência, às vezes depende muito da turma. Tem turma que não pergunta, não questiona. Eu tenho uma turma que eu dou aula, de manhã, para psicologia. Meu Deus, eles são muito quietinhos. São muito quietinhos. A mesma aula eu dou à noite. Se eu bobear, eu fico 2 horas e meia. Então, tudo vai depender muito do perfil de turma que você tem. Se você tem uma turma mais participativa, mais quieta. Por exemplo, eu vou usar o exemplo da aula do Abraão e do... Quem é que deu aula contigo, Abraão? Lucas. Então, a aula do Abraão e do Lucas é para 2 aulas, no máximo. Então, você vai trabalhar lá tópicos. Você tem que calcular, mas você tem que conhecer a turma. Entendi. Se você vai trabalhar com aula expositiva, um exemplo assim, ó, eu gosto muito de trabalhar com mapa mental. Então, os alunos, eles levam cartolina, lápis, tudo, a gente faz o mapa mental de um texto. Teve uma vez que eu calculei, eu falei, vai levar as 3 aulas. Gente, em meia hora eles fizeram, eu queria morrer, porque eu não tinha o plano B. Isso é ruim também, né? Tem que pensar no plano B. Exatamente. Então, por exemplo, eu já fiz dinâmica de grupo, de uma turma eu levar a manhã inteira, a outra em meia hora resolver. Eu sempre tenho como é que é? Eu sempre tenho plano B. Porque a tua aula não pode cair, Wesley, é no vazio. A tua aula tem que ser gorda, ela tem que ser recheada. Por exemplo, um professor que chega na sala dos professores e fala assim, eu já dei todo o conteúdo do semestre em outubro. Gente, tem o mês de novembro inteirinho. Então, você tem que fazer um cálculo. Tá? Bem Entendeu? aquele modelo da pizza, já viu? Oi? Bem aquele modelo da pizza que você vai dividindo assim, cada parte para um
um momento, né? Exatamente, e depende. Por exemplo, vocês são uma turma ótima, vocês já tiveram uma base, todos aqui conseguiram fazer um plano de aula, vocês conseguiram ministrar aula, A única que eu precisei trabalhar mais individualmente foi a Vilma, tá? Mas ela é o desafio dela, ela vai fazer tudo as coisas certinha, entendeu? Mas eu também já peguei turma, assim, se formando em pedagogia, não nessa instituição, em outra, né? Se formando em pedagogia, não sabia fazer um plano de ensino, não sabia dar uma aula. É a mesma coisa. Então, você, por exemplo, você vai trabalhar história lá com o 6º ano. Mas eles vão vir sem a base do 5º ano. Você vai ter que recuperar. Então, tudo vai depender da tua turma. Ok? Entendi. Uhum. Então, não sei se alguém pensa diferente. O que as meninas da pedagogia pensam? O que vocês acham sobre o tempo? Vocês têm alguma sugestão? Coloquem aí. Então, aqui o planejamento, esse aqui é um outro modelo, né? Então, sobre a postura do professor, como ele planejava a sua aula. O que planejar? Então, o ato, o efeito de planejar, a preparação, o empreendimento, o roteiro, o processo, as ações, os objetivos, a exigência aqui do ser humano, o ato de pensar, o homem pensa, o que fazer, a sua própria evidência. Opa, quem colocou alguma coisa aqui? Eu procuro sempre deixar 2 aulas disponíveis. Eu acho que tem que saber como dividir os conteúdos, que cada aula seja bem proveitosa, exatamente. Eu hoje, gente, a minha aula foi uma tragédia à tarde. Porque eu só tinha um estudante, Daí apareceu uma mãe lá para visitar a escola, para buscar as atividades. Aí eu a convidei para ela ficar lá na sala um pouco, ela ficou a tarde inteira comigo. Ela e o menino, daí você pensa, eu estava com um menino Down e um com deficiência intelectual e cego. Aí eu tive que me reinventar. E a mãe ficou lá comigo. Aí, meu Deus, eu pensei, e agora o que eu faço? Porque esse menino, os médicos não querem liberar para que ele vá no presencial. Daí a mãe foi lá buscar as atividades, aí ele já quis ficar comigo, ele não queria ir embora, pense. O menino, eu tive que, 4h30, eu tive que conversar com ele, dar um pirulito para ele usar essas estratégias, porque ele queria ficar comigo. Claro, né, ele tinha brinquedo, aí eu já aproveitei, fiz o treino com ele para ele já comer sozinho, né? Claro, ele não enxerga a boca, né? Você tem toda uma técnica, né? Daí já orientei a mãe um monte de coisa, foi bem produtivo, assim, foi ótimo. Mas aí vocês pensam, eu com Dowzinho a 1000 por hora, que era 15 para as 5, eu estava pulando corda ainda com ele. Eu estou com dor nas pernas hoje. Pense, né? Aí você faz assim, né? Como que eu ia dizer para aquela mãe ir embora, gente? Agora é o momento de nós acolhermos, 1 ano e pouco, essas crianças em casa, agora elas estão vindo aos poucos em dupla ou individual.
Como é que eu ia dizer, sai da... Aí uma hora ela disse, eu vou sair da sala. Eu falei, não, mãezinha, fica aqui. Então, você tem, Então, às vezes também, você planeja uma coisa e acontece outra. Você tem que rebolar. Aqui, etapas, né? Prof, eu tenho uma dúvida sobre planejamento. Fale. Eu não sou da área da educação, né? Eu vou, no caso, se eu vir a ser professor, eu vou fazer meu planejamento, e esse planejamento ele vai ser orquestrado, ele vai pela pedagogo ou pedagoga da escola, é isso? Vai passar pelo aval dos pedagogos. Seria isso? Sempre. Eu sempre olhei. Tá? Então, por exemplo, uma boa pergunta. Né? O pessoal da pedagogia já sabe bem isso. Tá? As meninas aí da pedagogia são afiadas já, né, nisso. Isso aí é o carro-chefe delas. Mas assim, as escolas, elas têm uma maneira de se organizar. Eu trabalho, a PAI, ela segue as diretrizes do Estado. Então, nós temos que fazer o plano. Nós temos o planejamento, nós temos o PPP, o Projeto Político Pedagógico, nós temos o plano anual por série, porque eu trabalho no ensino fundamental, na modalidade do ensino na educação especial inclusiva, tá? Então, eu trabalho nessa modalidade. E nós temos que fazer o plano semestral do primeiro semestre e do segundo semestre. Tem o modelo certinho, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não está aqui. Aí nós temos o quê? O plano diário, que nós chamamos de semanário, que eu coloco lá, eu faço diário, semanário eu faço diário. Por que eu trabalho na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Nós trabalhamos por componentes curriculares. Então, nós trabalhamos ciências, geografia, história, matemática, língua portuguesa, matemática. Que mais? Ensino religioso, daí eles têm educação física, artes, informática, psicomotricidade, daí tem os projetos. Então, assim, o ideal é que essa pedagoga, ela leia o teu plano de ensino e corrija. Eu olho semanalmente. Quando eu trabalho como pedagoga, eu olho. Inclusive, eu dou o visto no caderno. Eu vou lá, olho as atividades. Agora, vai muito de pedagoga para pedagoga. Mas é o ideal. Porque o que a gente vê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Uniandrade. Vocês fazem curso de licenciatura. Então, a maioria das disciplinas são ministradas por professores, já formados, doutores, a maioria, né? Eu não sou doutora, mas a maioria dos professores que dão aula para vocês são doutores. E eles são da área da licenciatura. Mas, por exemplo, eu sou pedagoga e psicóloga, só que eu dou aula lá no curso de psicologia. Então, às vezes, se contrata um profissional excelente lá para dar psicanálise, para dar gestalt, para dar as abordagens, mas ele não consegue fazer um plano de aula. Só que a Uniandrade tem o quê? A Uniandrade tem o setor pedagógico que dá apoio, ou o coordenador ajuda, entendeu? Então, o pedagogo, ele deve ter um papel de quê? De assessoria. Ele assessorar o professor na hora atividade, ver se ele tem alguma dificuldade. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, entendi, prof. Obrigado.
Não sei se alguém quer contribuir com a pergunta, fiquem à vontade. Eu tenho até uma pergunta, mas não tem muito a ver, né, com isso que a gente está falando, mas surgiu aqui, se a prof trabalha com o PEI, se tem na sua escola, né, e se a prof pode, bem cara de pau, compartilhar comigo, porque eu sou dessa área e eu acho que a parte mais difícil, assim, é elaborar o PEI e tudo. Eu não entendi a tua pergunta, Wesley, juro que eu não entendi. Como assim? Você trabalha com o plano de desenvolvimento individual, aquele plano que é Trabalho. feito, isso, para o aluno. Esse daí eu tenho muita dificuldade em elaborar ele nas etapas. A prof pode compartilhar um comigo? Ah, nós podemos trabalhar. É que lá na PAI nós chamamos de ficha PAI. Ah, é que cada lugar tem um nome, né? Nossa, PAI. já vi uns É 10 o nomes. plano de atendimento individualizado. Isso, esse mesmo. E eu tenho um que eu sigo, que quando eu dou palestra, né, que às vezes eu vou dar palestra, formação, eu trabalho com o PDI, que eu chamo de Programa de Desenvolvimento Individual. Uhum. Você tem essa ficha, Wesley? Eu não tenho. Não tenho um você... modelo assim pronto, sabe? Ah, então tá. Então você faz o favor, você me passa um e-mail que eu te passo os materiais que eu tenho. Tá bom. Porque nós vamos trabalhar nessa disciplina, no segundo bimestre, o Denis pediu para eu me aprofundar nas práticas inclusivas com vocês. E é pertinente, né, porque os professores das áreas, eles contribuem também na elaboração do PEI, quando diz lá que habilidade o aluno adquiriu na matéria, né, em específico. Uhum. E na semana de licenciatura, vai ter uma colega minha que vai falar sobre isso para vocês. Tá bom. Eu vou deixar meu e-mail aqui, então, tá bom, prof? Não, você passa lá, porque vou esquecer, tá, Wesley? Eu tô com a cabeça meia. Então, assim, ó, é edi.barney. edi.barney. @uniandrade.edu.br. Eu passo o que eu tenho para você. Tá bom. Tá. Ok? Vamos lá, então. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma contribuição? Professora, não só comentar, né? Essa questão do plano de aula, né? Às vezes a gente até ainda fica com dúvida em algumas coisas, né? Por não ser tão próximo ainda da nossa matéria, né? Porque como a gente faz parte da história, é mais teórico, lê muito texto, a gente às vezes acaba ficando ainda com um pouco em dúvida em relação ao plano de aula, né? E aí, às vezes eu até fico pensando assim, se um dia dando aula, principalmente para uma turma de fundamental, né? Que eu vejo assim que ensino fundamental você tem que ser um pouco mais criativo, né? Elaborar melhor as aulas, porque é uma turma que é uma fase da pessoa ali que ela precisa de mais como que eu posso dizer, envolvimento com a matéria. Então você tem que ser às vezes mais criativo, desenvolver um plano de aula mais elaborado, né, para não ficar aquela aula meio chata e também para não que o aluno não possa ter dificuldade, porque é uma fase que o aluno ele aprende mais com a interação, né? Então assim, às vezes eu fico nessa dúvida ou no medo também de não saber, às vezes ser tão criativo, né? Ou criar algo diferente. Então, eu gravei uma aula para vocês para a semana que vem, que daí vocês vão assistir a videoaula, só sobre estratégias. Então, desde dramatização, de projetos, de dinâmica de grupo, de seminário. São várias técnicas, são mais de 14 técnicas que eu apresento para vocês. Agora, uma coisa, Lucas, às vezes o grupo te dá essa... Por exemplo, tem estudante, tem grupinhos que eles gostam de trabalhar com entrevista, eles gostam de trabalhar com projetos, eles gostam de trabalhar com criação, então, às vezes, com jogos.
Eu trabalhei uma época essa disciplina, metodologia de história, que hoje se chama metodologia das ciências sociais. No curso, se chama prática das ciências sociais. Eu trabalhei no curso de pedagogia e eles criaram muitos jogos, muitos jogos. Então, às vezes, você vai trabalhar com jogos. Hoje eu atendi um professor do Instituto Federal, que ele está com um estudante autista. E não está fácil para ele. Aí ele veio conversar comigo como que ele ia lidar com esse menino autista. Eu falei, bom, primeira coisa que você tem que fazer é verificar qual é o centro de interesse dele. Ele gosta de jogos. Então, você vai trabalhar com jogos. Então, vai muito disso. E essa meninada, você tem que dar oportunidade para eles. Oportunidade. Esse mesmo professor, ele é bem bacana, ele dá aula no Instituto Federal, só que ele não tem muita paciência com essa, né? O Instituto Federal tem muita meninada. Ele foi dar aula para uma meninada, ele me ligou desesperado, ele falou, professor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, não, trabalha com projetos, joga a responsabilidade para eles. Meu Deus, foi a melhor coisa que ele fez. Foi a melhor coisa que ele fez. Então, tem que jogar a responsabilidade para eles. Mais alguma pergunta? Professora, olha aqui, tem alguém aqui, a Cris. A Silmara também contribuiu, né? Eu acho que tem que saber como dividir. Professor, seria então os conhecimentos que temos sobre uma turma essencial para o nosso planejamento de aula. Exatamente. O que eles gostam? O que eles gostam de fazer? Hoje, esse meu menino Down, no último horário, eu estava jogando dado com ele. Aí, dependendo do número, eu tinha que pular. Pense, gente, estava morta já. Eu fui deixando ele, porque como eles estão muito tempo em casa e estão voltando agora, eu estou deixando, porque eu também não conheço mais eles por videoaula. Por videoaula. E eu descobri que ele foi no meu computador, que eu deixei o computador assim para ouvir música e tal, e porque eu também tenho que atender os pais que estão em casa. Ele foi lá e trocou, botou a música da Borboletinha, sabe, mexer em tudo, ele acha tudo no YouTube. Quando eu vi eu falei, mas quem mudou a música da Borboletinha? Mexe em tudo, ele acha o que ele quer no computador. Então, um menininho com 7 anos de Down, bem esperto, um avião. Então, eu estou conhecendo ele também, né? Ok? Bom, então aqui as etapas, né? Eu vou preparar, eu vou planejar, eu vou acompanhar e eu vou revisar. Aqui, o planejamento, a racionalização, isso aqui é mais uma contribuição do outro slide também. Os objetivos, os prazos, as etapas, o conhecimento na realidade, isso que vocês trouxeram, a definição dos objetivos, a determinação dos meios, dos recursos, o estabelecimento de critérios, os princípios de avaliação, o estabelecimento de prazos, de etapa. Aqui, eu tenho que pensar nessa educação, nessa meta, nesse homem real. Quem é esse meu aluno? A busca da realização, o processo. Aqui era um texto que eu ia deixar lá para vocês lerem, eu não sei se eu deixei outro. Uma abordagem racional, a determinação, a análise, as situações, as metas, o desenvolvimento, o planejamento educacional, o PDI aqui, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que daí entra aqui o plano estratégico,
entra o PPP, o Projeto Político-Pedagógico, o planejamento, a ementa, o plano de aula, o plano de ensino, tá? Aqui, ó, o Projeto Político-Pedagógico, regimento escolar, planos de estudo, plano de trabalho, realidade, planos de aula, projetos de trabalho. Aqui o modelo de plano de aula, né? Vocês seguem o modelo já estipulado pelo curso, mas vocês poderão trabalhar em outras escolas que vão ter outros modelos. Aqui eu trouxe a contribuição de Edgar Morin, que vocês já viram com outros professores, a questão do ser, do conhecer, do fazer, do conhecimento pertinente, identidade humana, ética. E aqui o livro dele, e aqui para vocês pensarem, né? O que eu estou levando na mala, o que foi bom, o que foi o ponto forte, que sugestões, e aqui uma frase aí do nosso Paulo Freire. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula? Alguém quer contribuir? O que vocês aprenderam? Alguém quer trazer alguma contribuição? Bom, eu achei muito interessante o tema da aula, da gente realmente se debruçar sobre essa questão do plano de aula, não ficar só em uma, né, falando, mas realmente estender essa discussão, porque é importante, principalmente porque tem escola que quando você vai fazer entrevista, eles pedem para você elaborar um plano de aula e dar uma aula, né, para as pedagogas, principalmente ali da escola. Então, é um conhecimento, assim, muito útil, né? Bem isso, bem isso. Mais alguma questão? Pessoal, o que você aprendeu, o que você vai levar de hoje? Mais alguém? Prof, eu também achei o conteúdo bem bacana. Eu acho muito importante a gente trabalhar com esses conceitos, né? E pelos relatos que você traz e por outros também que a gente ouviu no decorrer do curso e como a gente vai continuar ouvindo, dá para ver que o plano de aula é uma coisa assim, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente tem tempo na carreira, mais a gente se aperfeiçoa, né? Porque são vários Exatamente. detalhes, né? Exata. Eu mesma. Gente, olha, esses planos de ensino da Uniandrade, a Uniandrade, ela é bem exigente. Das instituições que eu trabalho, de ensino superior, ela é muito exigente no plano de ensino. Ela quer detalhes. Eu acho que até cabe uma discussão aí para nós, dessa questão que a prof disse, das estratégias mesmo, usar jogos, a dramatização, tanto porque uma da questão ali no textinho que falou de habilidades, a gente tem que desenvolver nos alunos habilidades cognitivas, sociais e atitudinais. Quando eu trago um jogo para dentro da sala de aula, eu consigo desenvolver isso aí tudo num pacote só, digamos assim. Eles aprendem jogando, mas ele também desenvolve outras habilidades sociais, se relacionando, também atitudinais, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que nós podemos aí discutir bastante, né? Trazer para a sala de aula na questão das estratégias. Bem isso, bem isso. Mais alguém, colega? Eu estava pensando que a prof trouxe aqui de você dar uma aula vazia, né? Também o que o Lucas falou, de que o aluno da educação infantil ainda está absorvendo todo o conteúdo e tal. E eu trago uma vivência, assim, né? Que eu tinha um professor, que esse professor marcou na minha vida de forma negativa. Porque ele chegava na sala de aula, colocava o livro para você ler, e ia corrigir, ia fazer coisas de outras escolas. E deixava a gente ali, sabe? E esse professor, ele marcou assim de forma negativa. Eu nunca mais esqueci desse professor. Então, Bem isso. Pessoal, eu vou desligar aqui só um pouquinho. Opa.